Olá, bem-vindos a mais esta aula de SIGs. Nesta aula vamos falar sobre a criação de símbolos baseados em regras e também vamos ver a questão da rotulagem dos dados. Para estes exemplos que eu vos quero apresentar hoje, vou mostrar-vos aqui dois conjuntos de dados. Vamos começar então aqui pela zona de Portela das Cabras, já a nossa conhecida de outros exercícios anteriores, e eu quero começar por vos explicar a questão dos símbolos baseados em regras. Nós já vimos símbolos únicos e já vimos símbolos com base em categorias. Nós agora vamos usar os símbolos baseados em regras para a criação de curvas de nível mais adequadas a este mapa. Para isso, eu vou abrir então aqui as propriedades das curvas de nível e, naturalmente, o que eu tenho que fazer é escolher aqui a opção baseada em regras e a primeira regra é uma regra que vai ter a ver com as curvas de nível principais. O que eu tenho a fazer é apagar esta que aqui está e criar uma nova regra. Quando eu crio uma nova regra, aparece-me aqui esta caixa, ou esta janela, se quiserem. E nesta janela, a primeira coisa a indicar é esta regra vai indicar o quê? E esta regra vai indicar as curvas de nível principais. Ora, depois, relativamente às curvas de nível principais, qual é o filtro? Eu vou escolher aqui a opção de indicar como é que eu vou criar o filtro. E para criar este filtro, eu pura e simplesmente vou dizer que a cota vai ser igual, e as cotas principais são de 25 em 25 metros, é a 225, a 250, a 275, a 300 e a 325. Portanto, cota igual a 225, escolho depois o operador lógico OU, e depois repito cota igual a 250 ou e vou por aqui afora cota igual a 275 ou reparem que algumas coisas eu vou buscar aqui o nome do campo, como neste caso aqui, e que noutros casos eu vou buscar o valor aqui, mas também poderia escrevê-lo. A mesma coisa relativamente ao nome do campo e a mesma coisa relativamente às funções. O que acontece é que estas opções aqui permitem um acesso mais rápido aos operadores. Eu quero chamar aqui a atenção de alguns detalhes nesta expressão. Esta expressão é constituída por um conjunto de operadores lógicos OU e que reúne esses operadores lógicos e cada um deles individualmente é o valor do campo cota igual a um determinado valor. E, portanto, o que ele me faz é selecionar se a curva de nível referida for uma destas cotas, ele devolve um valor positivo e, portanto, colocará o símbolo nesse formato. Também ainda não tinha mostrado, ou ainda não tinha chamado a atenção, de que quando eu tenho aqui um campo selecionado, fazendo todos os valores únicos, aparece-me aqui a lista de valores únicos que esse campo tem. Aqui para o ID só existe aquele e para a cota existem aqueles valores todos. Naturalmente, depois, quando vimos as expressões com um pouco mais de detalhe, na aula em que falarmos sobre isso, vamos ver a diferença entre os diferentes tipos de operadores, lógicos, matemáticos, condicionais, etc, etc, etc. Por agora ficamos por este operador muito simples, que me vai fazer, portanto, indicar as curvas de nível principais, tenho isto aqui mal escrito, principais, e já agora a curva de nível principal vai ter a cor castanho, a espessura 0,20, peço perdão, a curva de nível principal vai ter a espessura 0,40, as secundárias vai ter 0,20, e se eu agora fizer um aplicar, vejam que neste momento eu tenho ali as curvas de nível principais. Já agora vou esconder as estradas
possam vê-las, são aquelas. Volto então à janela das propriedades e agora vou adicionar uma nova regra para as curvas de nível secundárias. Esta regra podia ser sem filtro nenhum, o que iria fazer com que, e eu agora estou a deixá-las aqui com esta cor azul para que possam ver, o que iria fazer com que as curvas secundárias fossem todas. E vejam que as principais também iriam aparecer listadas. Eu imagino que consigam ver que o castanho está ligeiramente sobreposto por uma linha azul. Vou esconder a linha azul e vejam que o castanho é bem mais forte e, portanto, as secundárias estão-se a sobrepor às principais. Eu vou melhorar aqui a minha regra, não vou pôr uma regra sem filtro, mas sim vou pôr uma regra que é, no fundo, todas as outras. De uma forma simplificada, eu podia fazer aqui a regra mais básica, igual a assim, e repetir esta operação para todos os elementos que são as secundárias. Peço perdão. Verifiquem sempre se as vossas regras estão bem escritas. Cá em baixo vai dando alguma informação sobre se a vossa regra está correta ou não. Neste caso, é uma regra que está a terminar em ou, portanto não é uma regra correta. Se eu fizer aqui uma regra deste tipo, seria uma regra correta, naturalmente, uma expressão correta. Eu vou andar mais rápido para ter todas as cotas. Já coloquei aqui todas as cotas, então faço OK. Naturalmente, também no símbolo, vou escolher a cor pré-definida, aquele castanho. OK. E cá tenho as curvas de nível principais e as secundárias. Faço agora um Apply e vejam como estão bem definidas agora as curvas de nível principais e secundárias. Se acharem que as principais deviam estar ainda um pouco mais grossas, como eu também acho, podemos chegar aqui e naturalmente na espessura pôr, por exemplo, 0,60 e verificar se fica melhor, mais visível, e cá está, ficou mais visível. E, portanto, na legendagem baseada em regras, no essencial, o que nós temos que fazer, e vou-vos mostrar novamente, é ter uma etiqueta, naturalmente, ter o símbolo correspondente a cada regra, e as regras vão corresponder a expressões mais ou menos complexas, que fazem a seleção dos elementos na nossa tabela. Muitas vezes estas expressões são com base em valores dos atributos que estão na tabela. Perfeito. Vamos então agora tratar de colocar as etiquetas nas curvas de nível. Ora, o que há a fazer para as etiquetas é vir novamente aqui às propriedades da camada, ir ao separador etiquetas, selecionar a opção mostrar etiquetas para esta camada, no label with indicar que vai ser a cota e neste caso o texto eu vou deixar aqui com a cor, seleciono a cor castanha, está certo. Eu vou desativar todas estas opções e depois havemos de voltar a elas. As opções por omissão são estas que aqui estão. O vosso, quando fizerem etiquetar, deve-vos aparecer qualquer coisa parecida com isto. Se vos apareceu parecido com isto, já estamos no caminho correto, mas naturalmente para que as etiquetas fiquem perfeitas, as etiquetas com as cotas das curvas de nível devem estar em cima da própria curva de nível. Para isso, nas propriedades, aqui nesta caixa, na posição, devemos colocar a opção na linha e não acima da linha. Quando eu fizer isto, aqui um Apply, vejam que agora as etiquetas já estão em cima da linha. Interessará
que as etiquetas não sejam cortadas para a linha e por isso eu vou utilizar aqui a opção de buffer, portanto criar uma área à volta da etiqueta, neste caso vou usar 1 mm de área e esta área há de ter a cor branca, neste caso está selecionada a cor branca, perfeito, faço um OK, novamente OK aqui e vejam como agora as curvas de nível têm a sua etiqueta no local certo. Falta-me a última coisa que é, ele neste momento está a etiquetar todas as curvas de nível e a mim interessa-me que ele etiquete apenas as curvas de nível principais. A de 300, 325, 275, 250, etc. E que não etiquete as secundárias. Para isso, o que há a fazer é, mais uma vez, dentro das etiquetas, em vez de colocar a expressão label with, criar aqui uma expressão que permita, em vez de ser cota, que permita só etiquetar as curvas de nível principais. Para isso, vou usar uma expressão, cá está mais uma vez o exemplo de uma expressão, e a expressão que eu vou usar é uma expressão condicional. Ela está aqui dentro, é uma expressão do tipo if, e portanto estas expressões do tipo if têm a palavra-chave if, abre parênteses, uma condição, seguida de uma vírgula, resultado se for verdade, seguido de uma vírgula e resultado quando falso. Ora, a condição eu já a desenhei no momento anterior, é a condição de ser uma curva de nível principal. E para isso eu tenho aqui nas fórmulas recentes a fórmula que usei para as secundárias e cá está ela, e a fórmula que usei para as principais. Cota é igual a 225, 250. Portanto, vou fazer if, se esta expressão for verdade, vírgula, o que é que ele vai fazer? Vai lá escrever o campo cota. Vírgula, se for falso, o que é que ele faz? Não escreve nada. Null significa não escrever nada. Fechei o parênteses para terminar a expressão condicional. E, portanto, depois disso, vejam que já está aqui um resultado de saída. Neste caso era a cota 225. Faço um OK. Ficou ali a expressão. E novo OK aqui. E vejam que agora as etiquetas já só estão nas curvas de nível principais. Aquelas que estão a traço mais espesso. Com isto, e nesta aula, vimos dois aspectos importantes. O primeiro aspecto que tratamos foi a simbologia baseada em regras e o segundo aspecto foi a etiquetagem de elementos em camadas vetoriais. Pelo caminho, ainda aproveitamos e fomos aprendendo a construir as nossas primeiras expressões, neste caso, expressões condicionais, o caso do if, e expressões de operadores como o ou, que são operadores de conjugação de diferentes elementos. Vejam o exercício que vos é proposto no Moodle e leiam o texto que apoia também esta aula.